Fala rapaziada, eu sou o Felipe. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ordem blocks válida, tá? Vou estar fazendo uma série de vídeos sobre conceito de Smart Money. Então, se você não está no meu canal Telegram, entra lá, eu sempre posto dicas, análise, tá? Tudo relacionado ao mercado de criptomoedas e também tem novidades aí que eu vou estar trazendo sobre ouro, forex também, tá? Abrangendo todo esse mercado, né? Realmente operações ali que tem um risco retorno positivo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma ordem block, tá? E alguns conceitos como a gente pode estar pegando os nossos melhores pontos de entrada, né? Tanto trabalhando na ponta da venda quanto na ponta da compra. Então vamos entender um pouquinho aqui o que seria uma ordem block. Já fiz alguns vídeos anteriores sobre o que é uma ordem block, né? Qual que seria o conceito, né? E muitas pessoas acabaram gerando dúvidas. Felipe, qual time operar, né? Qual tempo gráfico operar, né? É sempre do maior para o menor, galera. É sempre da macro para micro, ou seja, é sempre de um tempo gráfico maior para operar num tempo gráfico menor. É claro que você pode, e essa dica é valiosa, é claro que você pode entrar num tempo gráfico menor, por exemplo, o M5 ele acionou uma compra, mas desde que ele esteja operando a favor de um time maior, ou seja, eu posso abrir uma operação M1, mas desde que tenha validado essa entrada no M5, no H1, no H4, no diário, tudo apontando para o mesmo flow, para a mesma direção, tá bom? Porque os rios correm para o mar, né? A tendência ela é sua amiga, né? Então sempre opere a favor do movimento. Por quê? Porque a tendência é o que prevalece de um time maior. Então, por exemplo, analisando aqui, vamos pegar analisando o contexto, né? Qual que é o flow aqui? Qual que é a tendência, né? A tendência aqui ela é de alta, topos e fundos ascendentes. Agora a gente tem um movimento agora de correção, tá? Então a gente sabendo o que está acontecendo com o mercado, fica muito mais fácil da gente saber o que a gente vai procurar no gráfico, onde a gente vai comprar, onde a gente vai vender. Então aí seria um outro conceito, né, de estrutura de mercado. Esse fundo gerou esse topo, então aqui tudo que está acontecendo é um pullback, talvez para dar uma pernada maior, e aonde que seria uma região de demanda aqui, né? Então vamos lá mostrar, né, onde seria regiões interessantes, né, de pós, ou seja, ponto de interesse. Então sempre do maior para o menor, né? Vamos analisar aqui primeiro, começar pelo diário, né? O que a gente já percebe que, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar começar aqui no gráfico diário, tá? Vamos analisar aqui o contexto, tá? Bom, o preço ele acabou superando esse topo, tá? Essa região. Então, o que o preço está procurando? Agora fazendo uma correção, né? Uma correção bem aguda, tá? Por sinal, né? Começou já a perder fundos, né? Aí tem liquidez aqui para o preço ele vir buscar. Então, vou mostrar aqui um ponto de interesse, tá? De ordem block. Bom, como a gente viu em alguns vídeos anteriores, o que seria uma ordem block? Ordem block, né, são ordens, né, um conjunto de ordens, e não um bloco de ordens, né? Ordem blocks é um conjunto de ordens pendentes, tá? Por grandes players, né? Por grandes players institucionais, que uma hora eles tendem a fechar, né, esses contratos pendentes, tá? E isso equivale tanto pela parte compradora, tanto pela parte vendedora. Então, o último candle, por exemplo, aqui, o último candle de alta, o último candle de baixa, antes de movimento de alta, seria uma ordem block, tá? Ou seja, o preço tem ordens em abertos, pendentes aqui, e uma hora o preço ele vai vir fechar, mitigar essa ordem, tá? Para continuar o flow aqui de alta, tá? De topos e fundos ascendentes, tá? Então, qual que é o sentimento do mercado? O sentimento aqui é comprador, então a gente vai procurar comprar numa região de demanda, né? Ou seja, a gente quer comprar algo barato e vender algo caro, né? Então a gente sempre quer comprar algo próximo, onde vai ter demanda o suficiente, comprador o suficiente para impulsionar o preço para cima, para dar mais uma pernada de alta e continuar o seu fluxo, tá? Então por isso que é importante a gente analisar a estrutura de mercado, que eu também vou estar trazendo vários temas, né? Liquidez interna, né? Estrutura de mercado, né? High low, high high, eco low, eco high, vários temas, né,
conceitos do Smart Money, né? Então é importante a gente entender como o varejo opera, mas entender juntamente, né, juntar as duas técnicas, né? O Price Action, né? Opa, é interessante você entender onde vai estar o stop da rapaziada, onde vai estar o stop do varejo, porque se você não sabe onde é a liquidez do mercado, você será a liquidez, por isso que você acaba tomando muitos stops. Então é importante a gente entender sobre esses padrões, juntamente com a técnica do Smart Money. Opa, fica interessante, você tem uma taxa de assertividade maior, um risco-retorno maior, né? E é exatamente isso que acaba sendo interessante do Smart Money, né? Você tem um risco muito baixo e um retorno muitas vezes muito alto, 5 para 1, 10 para 1. Então a gente sempre vai encontrar pontos interessantes para a gente estar trabalhando na ponta da compra, como também na ponta da venda. Então continuando aqui a sequência, né, como eu estava explicando, a gente sempre vai procurar por regiões de interesse, em demandas fortes, né, por ordem blocks realmente válida. Então por isso que é importante você aumentar o tempo gráfico, né, sempre operar diário, H4, né, refinar essa ordem block no H1, tá, no M15, no M5, aí ali um gatilho de entrada em M1, M2 para ficar um stop mais congruente, tá bom? Então é sempre analisando o contexto, né, numa região da macro tendência, porque como eu falei, a tendência ela é sua amiga e os rios correm para o mar. Você pode entrar em operações em times menores, mas você vai carregar as operações em alvos maiores, tá? Porque a tendência ela é sua amiga, o flow prevalece. Então por isso que, é claro que no tempo gráfico você vai ter as suas oscilações, induções, o mercado sempre induzindo, mas a gente vai estar trazendo de uma forma bem didática, bem simples, esses conceitos vai ficar bem claro na sua cabeça, beleza? Então o que seria aqui o meu ponto de interesse, uma demanda aqui, né? Então sempre vou começar do maior para o menor, por exemplo, H4 para H1, aqui seria do diário, né? Diário H4, uma região interessante de demanda, ou seja, onde começou esse movimento de impulsão. Por exemplo, aqui eu tenho um movimento, né? Uma demanda, então eu estou trabalhando nessa estrutura aqui, né? Então aqui pode ter o preço sentir uma pressão de compra, até porque ele acabou superando essa máxima aqui, né? Essa máxima aqui, ou seja, o ponto de interesse aqui, né? O flow é de alta, fundos ascendentes, topos cada vez mais altos, e agora quem que levou, quem que fez esse topo aqui? Foi esse cara aqui, né? Foi esse player aqui, então ele está vindo mitigar essa região, então aqui é bem provável que o preço ele pode sentir uma pressão de compra, belezinha? A gente já sabe da onde tem contratos pendentes, e o mercado está vindo fechar agora nesse momento, tá? Bom, isso é o contexto do diário, então a gente vai estar refinando essa ordem block, tá? E eles podem fechar esses contratos, sei lá, daqui um dia, daqui uma semana, né? Então todos os times frames você vai ter ordens blocks, tá? Mas não são tão relevantes, porque o que conta é de um time maior, né? Por isso que é sempre importante você estar analisando de um contexto maior, tá? Porque sempre você vai ter uma visão mais clara, mais direcional, uma visão mais sistêmica do todo, do que está acontecendo, de um tempo gráfico maior, diário, H4, H1. Então sempre se você fica muito num tempo gráfico menor, você apenas analisa uma árvore que está na sua frente e não a floresta como um todo. Então por isso que é importante você aumentar o tempo gráfico, aumentar o zoom para você analisar o que está acontecendo com o preço. Aí sim você vai no tempo gráfico menor, no seu ponto de entrada, no seu gatilho, para ver se todos os times frames estão apontando para a mesma direção. Bom, analisando aqui, tá? Gráfico diário, ou seja, eu sei que aqui eu tenho uma região de demanda, então vou no tempo gráfico menor, no gráfico de 4 horas, e vou fazer um ajuste, olha só para você ver que interessante, né? Toda essa região aqui, ó, eu tenho o último candle, né? O último candle de baixa antes de um movimento de alta, né? Aí que realmente entra um big player, né? Olha para você ver, barra fechando na máxima, né? Rally, realmente o mercado totalmente direcional, despertou compra, foi até o próximo topo e superou, né? Superou esse próximo topo, fez um topo maior do que o anterior e tá vindo fechar essa região, tá? Aí seria para uma outra aula, né? Senão ficaria uma aula muito mais longa, mas aqui eu tenho um gap a ser preenchido. Você percebe que tem uma ineficiência, um vácuo do preço nessa região, ou seja, dentre esse candle, último candle de baixa, até esse outro candle, tem uma ineficiência, um desequilíbrio do preço.
Então sempre quando você tem gaps para trás, o preço ele tende, assim como a natureza, procurar o equilíbrio, né? Então o preço está vindo aqui, fechar o gap e também eu tenho uma região de demanda, olha só que interessante. Então aqui seria um POI, né? Meu ponto de interesse, onde eu ia procurar priorizar por onde? Por compra, tá? Ou seja, meu ponto de interesse. Aqui é uma região de demanda muito bem relevante. Então o preço ele chegando nessa região, eu já fico atento para uma possível compra e surfar todo esse movimento. Belezinha? Tranquilinho, né? Ponto de interesse, tá? Então vamos lá, meu ponto de interesse nessa região aqui. Então vou estar refinando essa ordem block num tempo gráfico menor. Agora eu vou numa hora, né, ver o que está acontecendo nessa região. Tá? Você percebe que o preço ele pode vir fechar esse gap, né, e continuar um flow de alta. Então nessa região, ó, eu percebo que realmente é o meu POI. Eu gosto também de você pegar e dar uma refinada aqui, ó, 50% seja de um gap, né, que o preço pode vir bater no gap e já sentir uma pressão de compra, tá? Depois eu dou alguns exemplos para vocês em relação a isso, gaps a serem fechados numa próxima aula, senão vai ficar uma aula muito longa, eu vou estar acabando saindo do foco, tá? E aqui eu também tenho, aqui é o meu POI, meu ponto de interesse. Então o preço está vindo fechar essa região, né, vindo nessa zona. Então dá para você vir de encontro, né, nessa zona e aguardar o preço ele armar um choque, que eu vou estar mostrando para vocês nos próximas aulas, né, a diferença de choque e boss, né? Então aqui seria um ponto bem relevante para a gente pensar numa possível compra, tá? E onde que eu tenho alvos aqui por parte da venda, né? Onde iniciou o movimento de baixa, tá? O último candle de alta, né? O último candle de alta antes de movimento de baixa, brusco, né? Aqui, ó. Então aqui tem contratos a serem mitigados, tá? Então aqui tem contratos em abertos, olha para você ver, aqui é uma ordem block, aqui é uma região de supply, de oferta, né? Então eu tenho um movimento aqui de baixa, né? O último candle de alta, antes do movimento realmente direcional. Então eu tenho ordens abertos para serem fechados, mitigados nessa região. Então aqui eu tenho se o preço porventura chegar nessa zona aqui de 4 horas, eu tenho uma possível venda, uma possível retração, uma possível, o preço ele tende a sentir uma pressão contrária do movimento, tá bom? Então sempre quando você está num flow de baixa, né, onde que vai ser a supply, né, seria nessas regiões, e o preço vem lá, mitiga, fecha esses contratos e continue fazendo o movimento dele de topos e fundos descendentes, ou seja, topos menores, né, mais baixo do que os anteriores. Então, numa tendência de baixo, a gente sempre vai priorizar por procurar vendas nessas regiões, tá bom? Então aqui, e outra coisa, olha só para você ver como eu dei o exemplo por parte da compra, eu tenho um puta de um desequilíbrio nessa região. Então aqui eu tenho um FGV, né, um imbalance, que o preço ele não veio mitigar essa região. Então sempre quando eu tenho, ó, isso aqui é a regra de ouro, sempre quando eu tenho um desequilíbrio do preço juntamente com uma ordem block, pode saber que é um institucional que entrou. Então sempre quando você vê movimentos muito bruscos do mercado, pode saber que é um player que entrou naquela região, tá? E como está em aberto, uma hora o preço ele pode vir fechar esses contratos. Quando? Sei lá, daqui um dia, horas, semanas, meses, né? Então, sempre quando você tem ordens pendentes, pode saber que se o preço ele chega lá, ele vai sentir uma pressão contrária do movimento, tá bom? Bom, isso aqui é dando um exemplo por parte da compra. Eu vou dar mais exemplos aqui em relação, deixa eu pegar um outro ativo, tá? A Litecoin. A Litecoin eu gosto bastante de operar, ela segue um flow bem interessante, né? Eu tenho até marcações aqui por parte dela. Olha só que interessante, né? Vamos lá. Aqui eu tenho o último candle de baixa, né, antes de um movimento de alta, né? O preço acabou superando esse topo, então o flow, num contexto maior, ele é de alta, né? O preço ele acabou superando o último topo, né? Armando aqui o meu boss, né? Ou seja, um pivôzão de alta, o sentimento. Estou trabalhando dentro dessa estrutura porque foi esse cara aqui que gerou esse topo. Então o que ele está procurando aqui? Mitigar essa demanda, né? Então por isso que eu sempre vou priorizar por demandas em times maiores. Então aqui o preço ele vem, mitiga essas regiões, esses contratos em abertos que segue o seu flow, né? Olha só que interessante, você acaba sentindo uma pressão de compra. E você acaba refinando, né, num tempo gráfico menor, essa ordem block, tá? Então é sempre importante você analisar o seu POI, seu ponto de interesse, sempre do maior para o menor. E como que você pode estar operando, né, dessa forma? É claro que
é sempre importante você entender o seguinte, que quanto mais toques você tem naquela região, né, o preço ele pode muitas vezes pegar uma demanda mais lá embaixo. Então o ideal é sempre você pegar ali o primeiro, o segundo toque, tá? Por exemplo, aqui, vou te dar o exemplo aqui da OP, né? A OP estava bem interessante também. Olha só, aqui você tem o último candle de alta antes de um movimento de baixa, certo? Antes de um movimento de baixa. O preço veio lá, mitigou, tocou nessa região, já sentiu pressão de venda. Mas só que uma hora o preço ele foi lá de novo nessa mesma região. Só que ele acabou superando essa zona. Então, o que o preço ele tende a fazer? Tende a fechar gaps para trás, a ineficiência, mostrar um equilíbrio, assim como na natureza você tem gaps para trás nessa região aqui. Então o preço ele tende a fechar esse gap, estopar todo mundo que estava nessa zona, porque você tem liquidez aqui embaixo, tá? E o preço está fazendo isso, né, nesse momento, mas ele acabou superando esse topo, né? Então o preço ele pode vir fechar esse gap e vir nessa região de demanda para talvez dar mais uma pernada de alta, topo, fundo, ou pelo menos fechar alguns gaps, né, mitigar pelo menos até o próximo topo aqui, tá? Isso é o contexto em H4. Olha só, qual que é o flow aqui? O flow é de alta, topo, fundo, porque foi esse fundo aqui que gerou esse topo que acabou superando o outro topo. Então qual que eu estou trabalhando? Estou trabalhando dentro dessa estrutura aqui. Estou trabalhando dentro dessa estrutura, tá? Tô trabalhando dentro dessa estrutura. Então onde que é pensar numa possível compra? Lá embaixo. Tá? Lá numa região de desconto, né? Eu quero comprar algo barato, é isso que é o Smart Money, né? É sempre o equilíbrio, né? Entre compradores e vendedores. Você quer comprar algo barato e vender algo caro. É por isso que isso é lei da oferta e procura, lei da oferta e demanda. Isso é universal. Quanto mais gente procurando um determinado produto, né? Mais valor tem diante do mercado, tá? E a gente sempre quer comprar algo em desconto. E é isso que o preço está fazendo agora nesse momento. Se a gente analisar aqui no tempo gráfico menor, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ordem block aqui. Então, caso o preço, antes desse movimento de baixa brusco, eu tenho uma região de ordem block aqui, é uma região de flip, né? Aí seria um outro conceito, tá? Então, caso o preço ele venha, faça um pullback, dá uma possível venda até essas regiões, ou pelo menos até essa liquidez, porque você tem liquidez aqui embaixo, ó. Você tem fundos iguais, né? Fundos iguais que seria um assunto para uma outra aula, e o preço está vindo querendo buscar os stops dessa galera que está aqui. Então é assim que você vai refinando, né? Você vai no tempo gráfico menor, né? E você vai refinando as suas ordens blocks, né? Tá? Você vai refinando as suas ordens blocks, olha só. Então todo esse movimento, ó, aqui, caso o preço ele venha nessa região, todo esse movimento aqui, mais ou menos 50%, seu stop, ele, onde que você já deixa uma possível entrada, deixa eu pegar aqui, possível entrada de compra, stop ele fica abaixo, um stop muito barato para um retorno muito grande, até uma ordem block de 1 para 17, tá? Olha só que interessante. Normalmente 50% do gap, né? O preço ele tem também a sentir uma pressão contrária. Vou dar o exemplo agora do BTC, só para a gente continuar que eu estava dando um exemplo. Vou pegar aqui gráfico de 2 horas, olha só. Antes desse movimento explosivo, eu tenho um puta de um vácuo, uma ineficiência aqui, né? Uma puta de uma ineficiência nessa região. O preço veio lá no futuro, tá? Vou pegar aqui 50% do gap. Deixa eu ver se eu consigo estender para a direita. Esse aqui eu não consigo. O preço veio lá, praticamente nos 50%, paulada para cima. E agora você tem um puta de um gap nessa região, e o preço está nesse momento praticamente nos 50% do gap, então ele pode sentir uma pressão de compra também, tá?
Claro que nada impede ele vir visitar essa região de demanda. Olha só para você ver que eu tenho uma demanda aqui embaixo, aqui do BTC, ou seja, o último candle de baixa antes de um movimento de alta. Então toda essa região é região de demanda, né? Você pode estar refinando um tempo gráfico menor, como se fosse um imã para o preço, tá? E olha só, é claro que aqui você também vai ter ordem blocks, né? Por parte da venda, ou seja, olha só, puta de um engolfo aqui nessa região, ó, o último candle de alta antes de um movimento de baixa, olha só, mostrando realmente direção. Aqui é uma ordem block válida, né? Que o preço ele pode vir lá e sentir uma pressão de venda. Aqui você também tem, e olha só, isso que eu gosto, né? Você tem um ordem block juntamente com o imbalance, né? Então você vai refinando. Isso aí eu mostro num outro vídeo, né? Como melhorar isso, né? Por quando você vai abrir uma ordem, quando tiver liquidez, imbalance, gap e mais uns outros fatores aí, tá? Então é assim que você acaba analisando o contexto, pegando ordem blocks realmente válidas, tá? E fica aí também, ó, fica aí essa dica, tá? Pavio, tá? Se você for num time menor, isso aqui vai ser uma ordem block, tá? De um tempo gráfico menor, como por exemplo, sei lá, 1 hora ou M15, ó. Você tem um puta de um pavio. Então lá você vai ver também um puta de um engolfo, né? Ou M5 que seja, ou M1, tá? Se for um tempo menor, que seja M1, lá tende a ser uma ordem block, tá? Naquela região, tá? Um M30 segundos que seja, olha só, fica mais claro, né? Aí dá para você ajustar essa região, ó, tá? Porque foi esse movimento que gerou esse desequilíbrio, né? Aqui foi um institucional que abriu, tá ligado? Aí você vai refinando as suas ordens blocks, tá? Aí fica um stop mais congruente, barato com risco retorno alto, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a própria Matic, tá? Dar um exemplo aqui. Vamos lá. Antes desse semana, acho que retrasado, umas 2 semanas atrás, mandei essa entrada aqui, foi até bonita lá no grupo VIP. Então, se você não tá, entra lá. Olha só que interessante. O preço ele acabou superando esse topo, né? Aqui você tem continuidade, topos eles são rompidos, né, numa tendência de alta e fundos também, tá? Olha só que interessante. O preço, esse movimento, último candle de baixa antes do movimento de alta, tá? E olha, ele ficou trabalhando nesse POI, né, nessa região de demanda e depois continuou o movimento de alta. Isso tudo no tempo gráfico de H4, né? Aí você vai no tempo gráfico menor, por exemplo, 1 hora, você já percebe que o preço vai ficar sambando nessa região. Porém, você já tem quebra de estrutura, né? Você já tem superação de um topo, ou seja, numa hora já virou comprador, o preço veio lá, mitiga essa região de novo e olha a pressão de compra, realmente o institucional abrindo ordens aqui, né? Belezinha, né? Você já sabe que aqui você tem a possível entrada de compra. Olha só, e dentro dessa mesma região você vai ter ordens blocks, tá? Olha só, último candle de baixa antes de movimento de alta, tá? Último candle de baixa antes de movimento de alta. Então, isso no gráfico de 1 hora, tá? 50%, stop abaixo, pauladona para cima até o próximo topo, praticamente 1/10, tá? Aí você vai no tempo gráfico menor, vai refinando isso, para não ficar um stop tão caro. Claro que eu vou dar mais exemplos aí, tá? Olha só para você ver, realmente esse trade foi muito bonito, tá? Porque o preço levou um choque, que eu vou trazer esse conceito para vocês, choque, change of character, tá? Marcou um choque, superou o topo, veio buscar essa região de demanda, paulada para cima, tá? Tá? Olha para você ver em M15, fica mais claro essa região, ó, tá? Fica mais claro essa região. Eu tenho um movimento de alta, último candle de baixa, então aqui é uma OB de M15, tá? O preço vai lá, mitiga essa região, paulada para cima, tá bom? Porque qual que é o flow aqui?
de alta, porque acabou superando o topo, que seria, que eu vou estar mostrando mais nas próximas aulas, no próximo vídeo, né, a diferença de Bose e choque, tá? Mas é assim que você acaba operando, sempre de um tempo gráfico menor para um tempo gráfico maior. Espero que você tenha entendido, curta, compartilha, se inscreva, é nóis, tamo junto, forte abraço.